Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell e estamos na nossa audioaula de História com o tema Reinos e Impérios na África Subsaariana para o 7º ano. Sociedades saarianas. A África, assim como a América pré-colombiana, foi território de diversas civilizações e diferentes organizações políticas. O continente abrigou uma variedade de sociedades nômades e sedentárias, estados centralizados e comunidades aldeãs, povos de religiões tradicionais e monoteístas. O Sahel é uma região situada imediatamente ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos, pastores e comerciantes. Entre os séculos 8 e 16, desenvolveram-se nela diversos reinos e cidades mercantis. Esses reinos tiveram origem na atividade do comércio de longa distância de artigos como ouro, nós de cola, marfim, peles, além de escravos. A atividade era praticada sobretudo com os árabes vindos do norte da África. O Reino de Gana. O mais antigo do Sahel, o Reino de Gana se estabeleceu por volta do ano 300 d.C. Foi nomeado pelos árabes como Terra do Ouro, devido às suas ricas zonas auríferas. A cidade de Kumbi-Saleh foi seu principal centro comercial e atingiu seu esplendor por volta dos séculos 13 e 14. Durante esse período, no século IX, chegada do Islã, crescimento do islamismo após o contato com líderes religiosos e mercadores árabes vindo do norte, fortalecimento do poder do rei de Gana, conversão de intelectuais e membros da corte real ao Islã, aglutinação de diferentes povos como os tuaregues, malinquês, fulas, tucolores e soniques. Formação do Império de Gana. O Islã se tornou religião do Estado, mesmo sem a conversão do Gana. Apesar da nova religião, crenças e rituais tradicionais foram mantidos. O Império do Mali. Entre os séculos 13 e 16, floresceu no Sahel o Império do Mali. A princípio, o Mali foi uma região do Império de Gana. Era habitado pelos malinques, mandigas, que falavam a mesma língua de Gana e também adotaram a cultura e a religião islâmicas. Seus governantes recebiam o título de Mansa e seu poder era mantido por meio do controle do comércio, de caravanas e da cobrança de taxas sobre produtos como ouro, sal, escravos, marfim e nós de cola. Os súditos viviam em casebres de barro, nos vilarejos, onde plantavam, criavam animais, pescavam, teciam e produziam os objetos artesanais, como cestas e potes. A expansão do Império Timbuktu Djenné. Mansa Musa foi o rei responsável por organizar o Império do Mali em províncias, estreitar os laços com o Egito e aumentar a extensão do reino. As cidades de Timbuktu e Djenné foram incorporadas ao Império no século XIII. Sob o governo de Musa, transformaram-se em grandes centros cosmopolitas, onde foram construídos prédios públicos e mesquitas. Em Timbuktu encontravam-se intelectuais e estudiosos do mundo árabe. Nas universidades da cidade ensinava-se lógica, astronomia, caligrafia árabe, matemática, história, além dos fundamentos do Islã por meio do estudo do Alcorão. O Reino do Congo, séculos 12 a 16. Conta-se que do casamento de Nimi Nukeni, do povo Kikongo, com uma mulher do povo Ambundo, surgiu o Reino do Congo, no final do século XIV, próximo ao rio Congo, também conhecido como Rio Zaire. Com o título de Manicongo, que significa Senhor do Congo, Lukeni passou a governar todas as aldeias, auxiliados por conselheiros, chefes militares, coletores de impostos e juízes.
a capital do reino era Mbanza, Congo, cidade do Congo, e para lá iam todos os tributos em forma de mercadorias e alimentos. Os manis que sucederam Nini Lukeni expandiram o poder do reino por meio de conquistas militares e de casamentos de aliança. No reino do Congo, os mais velhos controlavam os meios de produção, terras, instrumentos de trabalho e o poder político. Tratava-se de uma sociedade organizada sob a forma de linhagem, porque se baseava no parentesco e se apoiava nas diferenciações de idade e de sexo. Em muitos lugares, vigorava o trabalho escravo ao lado do trabalho livre. Nesses casos, os escravos eram membros dominados de outras linhagens, famílias que não tinham ligações com a rede de parentesco dominante. É importante frisar que os escravizados não eram destituídos de sua humanidade. Por vezes, ficavam temporariamente nesta condição. Os escravos desempenhavam praticamente as mesmas funções que os membros da linhagem dominante: trabalho cooperativo, expedições de caça, defesa das cidades e participação em cerimônias religiosas. A escravidão não era fator social predominante e coexistia com outras formas de dependência. Por isso, alguns historiadores preferem afirmar que não havia escravidão no Reino do Congo até a chegada dos portugueses no final do século XV. Forma de fixarmos os conteúdos escutados anteriormente, propondo 3 questões para reflexão e resolução. Primeira questão: cite as principais cidades do Império Mali e informe qual delas era a capital do Império. Repetindo a primeira questão: cite as principais cidades do Império Mali e informe qual delas era a capital do Império. Segunda questão: escute com atenção o texto a seguir. O cronista Al-Omari, que viveu entre 1301 a 1348, contou: quando da minha primeira viagem ao Cairo, ouvi falar da vinda do sultão Musa e encontrei os habitantes do Cairo todos excitados a contarem as largas despesas que haviam visto fazer suas gentes. Este homem espalhou pelo Cairo ondas de generosidade. Não deixou ninguém, oficial da coroa ou titular de qualquer função sultânica, sem receber dele uma quantia em ouro. Que nobre aspecto tinha esse sultão, que dignidade e que lealdade. Citado por Kizerbo. O texto apresenta registro favorável ou desfavorável ao Mansa Musa. Justifique. Repetindo a segunda questão, escute com atenção o texto a seguir. O cronista Al-Omari, que viveu entre 1301 a 1348, contou: quando da minha primeira viagem ao Cairo, ouvi falar da vinda do sultão Musa e encontrei os habitantes do Cairo todos excitados a contarem as largas despesas que haviam visto fazer as suas gentes. Este homem espalhou pelo Cairo ondas de generosidade. Não deixou ninguém, oficial da coroa ou titular de qualquer função sultânica, sem receber dele uma quantia em ouro. Que nobre aspecto tinha este sultão, que dignidade e que lealdade. Citado por Kizerbo. O texto apresenta registro favorável ou desfavorável ao Mansa. Justifique. Terceira e última questão. Explique por que se diz que no Reino do Congo a sociedade era organizada pela linhagem. Repetindo a terceira e última questão, explique por que se diz que no Reino do Congo a sociedade era organizada pela linhagem. Até mais, um forte abraço, pessoal!